Vamos falar hoje sobre uma questão bem legal que pintou aqui para a gente. Nós fazemos umas sessões, até quero, antes de qualquer coisa, te convidar a fazer uma anamnese situacional, que é o que a gente oferece aqui. É uma cortesia que nós temos para as pessoas que estão interessadas em saber como o negócio delas pode descobrir potenciais do negócio, saber que tipo de oportunidade ela tem, e às vezes até descobrir pontos de dor que ela tem que não estão muito evidentes. E aí essa anamnese faz com que a gente descubra o que dá para fazer para sair do buraco, às vezes quando a pessoa se vê num buraco, ou para quando ela já está bem, para ela escalar, que é um outro momento de negócio. E eu chamei o Flávio para a gente conversar a respeito, porque eu, fazendo a lição de casa aqui, mandei uma pergunta, uma pesquisa para uma pessoa que conversou comigo, que ficou muito interessada em entrar na mentoria, na Balance, e ela é um médico, ele é um médico, e ficou na dúvida, criou uma objeção ali na cabeça dele, e que eu só tenho como descobrir esse tipo de objeção, e você pode ter esse tipo de objeção também, se eu perguntar, né? Então eu fui fazer a lição de casa, conversei com ele, e ele me trouxe 3 questões assim sensacionais que eu gostaria de compartilhar aqui com você. E uma delas é que ele me disse que no papo que ele teve comigo, eu falei algo sobre uma promessa que a gente não faz, que é a mentoria Balance, ela não é uma boia de salvação. Então, você não pode achar que nós vamos fazer a coisa para você. Você precisa entender que nós vamos te capacitar e, como o Flávio gosta de falar, nós vamos ser o farol, vamos apontar algum lugar, colocar luz em algum lugar que você vai olhar o caminho mais claramente para fazer aquilo. Mas é você que percorre. O barco é seu, né, para navegar. Exatamente. Então você precisa colocar o barco na água e ir até lá. A gente ilumina o caminho, você vai. E a gente só vai iluminar caminhos que nós já passamos por lá. Então, a questão é que, quando eu disse isso para ele, o mais legal que aconteceu, e foi bom eu ter conversado com ele, é que isso gerou uma insegurança nele e criou uma objeção, 3 objeções interessantes que eu quero abordar aqui. Então, a primeira coisa é convidar as pessoas para participar dessa anamnese situacional, que ela é muito boa para o seu negócio, e ela é uma cortesia nossa, ela é gratuita. Basta marcar no nosso calendário, chamar o nosso time no direct, quero fazer a anamnese, e a gente marca isso com você. Na maioria das vezes sou eu que faço, às vezes o Flávio tem agenda também para fazer, mas conte que sou eu que vou conversar com você, que aí é mais certo da gente bater um papo. Então, a primeira questão que ele levantou aqui, Flávio, é: será que realmente eu sou, entre aspas, tão bom quanto eu acho que eu sou? E assim, eu quero até conversar um pouco, saber de você, como é que isso funcionou já na sua cabeça, que todo mundo tem isso. Sim, eu mesmo... impostor clássica, né? Demais, né? Eu 30 anos de empresário, eu me sinto... Um cara super especializado, não tem nada para provar a ninguém, mas ainda não conseguiu provar para si, né? Lá no íntimo, né? E eu penso que essa insegurança é até positiva, né? Porque os que são muito presunçosos, que são muito seguros, eles, no mínimo, não se abrem para mudar, para crescer, etc., né? Então, acho que a insegurança é normal. Eu vou fazer 24 anos de formado esse ano, 19 anos de pediatria e 8 anos no digital. E até hoje a gente se sente inseguro e às vezes fica se perguntando. Mas eu falo assim, sabe, Marcelo, a diferença da insegurança paralisante para a insegurança estimulante é que você não deixa esse sentimento travar você totalmente. Então é aquela história, isso talvez possa revelar perfeccionismo, né? E perfeccionismo pode ser mais um defeito do que uma qualidade, porque ele tende a travar. Isso pode revelar insegurança mais porque o cara ainda está terceirizando demais e não está com as rédeas do negócio.
E talvez aquela coisa de que é o medo do erro, né? A gente médico, a gente tem muito medo do erro. O erro é o maior fantasma que o médico carrega. Eu carrego ele até hoje. Às vezes, assim, uma coisa que já repetiu 10 vezes, 20, 30, 40 vezes, e ainda você fica com medo do erro. Não é aquele paciente que você medica e não vai tão bem, putz, aí você fica reavaliando, o que será que eu fiz? Será que eu podia ter feito um pouco melhor e tal? E eu acho que, primeiro, né, o digital, ele permite o erro. Não é como você operar, não é como você fazer um laudo do exame. E quando você ainda não cresceu o suficiente, o erro não tem consequência nenhuma em como as pessoas pensam, né? Então, assim, sei lá, se a gente for olhar, a nossa primeira sessão da Balance que a gente fez era MCD Marcha, deve ter sido, a gente olha hoje, deve ser uma coisa horrível, né? Mas a diferença entre a gente não ter deixado a síndrome do impostor, que existia, é óbvio, como forma de segurança, não ter chegado a paralisar a gente, foi que a gente tentou, até lembro que você falou isso, né? Se ninguém perguntar nada, eu tenho algumas coisas para a gente. Eu tinha um script. Então, assim, tipo, não dá errado como as pessoas pensam, não é tão trágico. E quando a gente fala muito dessa coisa do digital, né, que é eu falo muito isso, né, que é o médico plugar essa potencialidade dele ser bom no atendimento, no consultório, no direcionamento de diagnósticos, na realização de procedimentos, né, acredito que esse colega vive muito isso. Quando ele pluga o digital como uma potencialidade, explora isso, esse é o lado menos arriscado, na verdade, né? E, pelo menos é o que eu vivenciei até hoje. Então, no máximo, você vai receber uma reclamação que a pessoa não recebeu o e-book, ou a pessoa não gostou do conteúdo, ou o conteúdo está desatualizado. Mas isso não tem gravidade. Não, neste caso aí, se o cara assistiu um curso seu, você cobrou R$400 dele, por exemplo, se ele assistiu um curso seu e não gostou, e já passou o prazo de devolução, sabe quanto vai custar? R$400. Devolve o dinheiro para qualquer tempo se o cara reclamar, entende? E agradece ainda, porque o cara vai te mostrar algum ponto de interesse ali que você precisa dar uma olhada para o seu produto que pode corrigir ou melhorar. Ontem mesmo a gente estava aqui, eu pedi acesso para o formulário que a gente rodou de avaliação do BEX1, do Balance Experience, o evento ao vivo. E, poxa, eu e você, tranquilamente, os erros estavam claros. Que bom. Olha, eu agradeço aos mais críticos que foram lá, porque isso vai... Teve gente lá que disse que foi maravilhoso, não teve nada de errado. Mas aí esse aí é discrepante, esse é o fã. Aí a gente eu peguei lá, eu disse, Marcelo, isso aqui, já vamos ajustar e tal. Então, assim, se você não é traumatizado com críticas, não é isso que pode te paralisar. Assim, será que eu sou bom? O compromisso, eu acredito, é entregar o que você promete e tentar fazer o melhor. Agradar a todos é impossível. Não errar é impossível, mas o somatório raramente é negativo, né? Só se, sei lá, a pessoa ferir esses dois princípios anteriores, né? Oferecer o que não conhece ou não entregar o que promete. Mas, assim, não é 100% a satisfação, nunca vai ser, mas eu acho que, e nem, às vezes eu vou botar aqui a coisa de médico, a gente tem maior medo de avaliação, de fazer KPI dos atendimentos, porque a gente sabe que não vai ser 100%, mas na cabeça da gente foi instalado o chip do nunca pode errar. E o digital não é nunca pode errar. No digital erre logo, erre cedo, vá ajustando no meio do caminho, ajuste as velas do barco, e aí a gente está aqui para isso, né? Para ajudar o cara a ajustar as velas do barco e, quem sabe, a gente fazer o papel chato de criticar, porque eu mesmo me sinto fazendo isso. A gente tem um conteúdo, a gente tem um entregável da mentoria que é uma DR de perfil, que eu abro o perfil da pessoa
e para o bem ou para o mal eu vou dar a minha avaliação, igual um jurado do Silvio Santos, né? Mas eu até costumo repetir isso, falo muito isso, que a gente não é pago para elogiar, né? Isso. A gente não tem até um nome, mas eu não sei agora, não me lembro agora o nome daqueles caras que são animadores do palco, que o Silvio Santos usava um pouco isso. Isso, Liminha tinha lá, né? Mandava e fazia. A gente não é pago para isso. Se a gente estivesse sendo pago para isso, beleza, eu ia só bater palma e ok. Mas eu sou pago para encontrar o erro. Porque nós estamos no espaço de segurança da pessoa, né? É o espaço de silêncio que nós temos dentro da mentoria, e é justamente onde ele pode se sentir seguro para mostrar a vulnerabilidade dele. E eu vou agradecer demais, eu ainda não respondi para ele essa questão aqui que acabou gerando esse conteúdo para vocês. Eu vou agradecer demais ele sobre esse conteúdo. Espero que ele consiga vencer essas objeções, porque não faz muito sentido, lógico. E eu vou falar por que não faz. Eu também, como o Flávio falou, também eu sou empresário há 30 anos. E eu ainda hoje tenho inseguranças. E eu também já um monte de vezes eu parei para pensar, será que tá bom isso? Mas a única forma de melhorar alguma coisa, gente, coloquem na cabeça de vocês, a única forma de melhorar alguma coisa é fazendo. Eu gosto de um exemplo que é o seguinte, quando eu comecei a namorar lá, eu não me lembro quando eu dei o primeiro beijo, que deve ter sido catastrófico, né? Mas quando eu comecei a namorar, com certeza, o primeiro beijo que eu consegui conquistar da menina foi o mais difícil de todos. Só que o segundo já é mais fácil, né? Depois você já vai lá, aí você começa a aprender a beijar e tudo, aí o terceiro já é mais fácil, o quarto já é mais fácil, depois você acha que você tá bom naquilo. Mas a questão é que tudo que a gente vai fazer pela primeira vez, ou quando a gente ainda não fez o bastante, a gente é inseguro. Da mesma forma como os médicos, quando estão na residência, que começam a experimentar. A minha esposa Renata já contou sobre a residência dela, que ela fez num hospital público, lá em, como chama lá, Niterói, uma cidade, um município do Rio. E aí ela disse que, assim, o primeiro plantão dela à noite, só ela no hospital, ela tinha que resolver tudo. E aí, cara, não tinha para quem ligar. Se alguém chegar lá sangrando, morrendo, ela ia ter que resolver a parada. Só que ela já estava capacitada para aquilo. E a sorte foi que pintaram os casos e ela teve que passar por aquilo, porque ela fez o que ela precisava fazer. Ela me conta que na hora é como se ela esquecesse tudo, tivesse uma visão de túnel ali e falasse, não, eu tenho que fazer tal, tal e tal. E aí ela vai no by the book ali e pá, coloca o negócio para funcionar. Isso. E assim, pode errar? Pode, claro que pode errar. Deve experimentar as coisas com a liberdade de poder errar. No caso de uma questão mais séria como a medicina, óbvio, não estou minimizando isso, às vezes, né, é uma vida que você está ali, né, podendo salvar, mas você não tem a responsabilidade de deixar a pessoa viva. Você pode ajudar a resolver a coisa. Outra, né? Desde que você não caia na imprudência, na negligência e na imperícia, nem sempre a palavra é erro. Sim. Às vezes a palavra é a idiosincrasia da doença no indivíduo, a resposta individual que muda. Mas a gente tem que, como médico, sabe, Marcelo, desplugar da profissão nesse nível de cobrança e entender que o digital, o conteúdo, o infoproduto, são níveis de exigência e de tolerância ao erro completamente diferentes. Sim. E aí o interessante ele não está escrevendo isso, ele não tem que escrever isso na pedra, tem que escrever na areia. Que a areia bate um ventinho, dá uma varrida, tá tudo certo, some o que você escreveu. Se não funcionou aquilo, faz de novo, e faz de novo, e de novo, até que aquela história do beijo, né? Até que o beijo seja bom, até que seja fácil conseguir o beijo da menina. E aí tá tudo certo. Então a gente tem que olhar para isso, porque ele está apresentando essas objeções como se ele fosse assinar um contrato conosco na mentoria e a gente fosse penhorar a casa dele, sabe? E fosse uma coisa definitiva na vida dele. E não, ele não está em risco para entrar na mentoria e fazer alguma coisa. Ele só tem como ganhar.
Porque ele vai entrar, vai conhecer outras pessoas, vai ter network com colegas que estão preocupados em crescer, estão atentos. E olhando para o mesmo lado, numa profissão que a competição é atônica, você reunir, a gente faz questão disso, né? Reunir um grupo, mesmo da mesma especialidade, mas de outros locais do Brasil, que estão olhando para o vetor de crescimento juntos, colaborando e tal, é outro nível. Mas deixa eu só pedir licença, vou contar 2 histórias da minha síndrome do impostor aqui. Conte. A primeira história foi quando eu estava saindo aqui numa quinta-feira do consultório. Nessa época, era 2016. Eu ainda estava morando, eu acho que eu ainda estava morando na casa. Não, 2016, eu não estava morando aqui, alguma coisa assim. Não, estava nessa casa. Foi assim, eu saí do consultório e fui para casa da minha sogra. Sempre, às vezes, eu saí de lá, ia para casa da minha sogra e tal, comer alguma coisa, jantar. E recebi um e-mail do CDC, Centro de Controle de Doenças, direto CDC, me convidando para ir para Atlanta. Isso era tipo 3 semanas antes, para eu liderar, para eu ser treinado e liderar um projeto. Aí, primeiro arrebatamento, e é esse que esse colega sente, e eu senti a mesma coisa, meu amigo, vezes 1 milhão que você sentiu, porque eu disse assim, cara, como é que pode esse negócio? Eu não estou entendendo de onde é que veio essa história, né? 31/3/2017. Tá aqui, ó. Para ninguém mentir, tá aqui a data exata, certo? E aí eu disse, meu Deus. Aí eu conversei, porque o CDC tem como se fosse um escritório aqui no Brasil, e aí eu fui conversar com a pessoa, Ana, que era a médica lá do CDC daqui, e sério, a primeira coisa que eu perguntei para ela foi assim, Ana, quem me indicou esse negócio? Como assim? Ela falou assim, Flávio, você foi indicado pelo governo do estado da Paraíba, o pessoal que coordena, está fazendo parte dessa rede, que você participa, a gente pediu para que uma pessoa fosse indicada e você foi indicado. E aí, um tempo depois, eu soube que foi o coordenador que sabia da minha capacidade, que eu sabia, já tinha uma capacidade maior de comunicação em inglês, sabia inglês, falava inglês, lia inglês, e, o cara vai para o CDC, aqui da turma, acho que ninguém tem melhor do que Flávio, e Flávio é bom, vai ser ele. E assim, eu fui, e deu certo, e ainda com síndrome do impostor, eu conversando com a doutora Cynthia Moore, que é uma das maiores cientistas da área de embriologia, que publicou inúmeros artigos, a gente foi juntar com ela lá, eu e um colega super capacitado do Ceará, que é doutor em neurogenética, que hoje é meu amigo, André Pessoa, era um pediatra interiologista, do lado de um cara que era doutor em neurogenética. E a gente conversando, eu fui conversar com a doutora Cynthia, eu disse, doutora Cynthia, falei a mesma coisa, olha a insegurança, cara. Falei para ela, era uma das heads do projeto. Doutora, eu queria entender, eu não tenho doutorado, não tenho mestrado. Ela só falou uma frase, eu não me esqueço mais nunca, mas ela falou assim, you are the most important guy in this project. Ela só falou assim. Eu falei, eu calei, né? E, na verdade, ela tinha a ideia disso, porque é o seguinte, ela não queria minhas capacidades acadêmicas, ela queria minhas capacidades organizacionais para eu juntar os 10 médicos que eu juntei, 10 neuros, eu tinha networking, juntei essa galera, coordenei o negócio, o projeto rolou, e depois eu fui convidado para ir para Guatemala fazer outro projeto, e agora, mais recentemente, em 2020, fui convidado para fazer outro projeto pelo CDC Programa Brasileiro em outra área, a gente está finalizando o projeto, 3 artigos científicos publicados, etc. Então, eu digo para esse colega aqui, meu amigo, se eu fiz, você faz, não tenha medo, não. Aí, vou contar só a segunda, para não tomar tanto tempo, eu gosto de conversar muito. Mas antes que você conte a segunda, deixa eu colocar, enquanto você falava, eu coloquei 3 pontos aqui que eu identifiquei, que são rápidos, eu não vou contar a história não, e você já conta essa segunda.
Vamos fazer igual novela, né? Que a gente muda um pouquinho a cena, depois volta naquela outra coisa. A primeira coisa que eu gostaria que ele pensasse, e que quem está assistindo a gente também pensasse, é qual é o máximo que você pode perder com isso, com essa ação que você vai fazer, qual é o pior cenário. No caso dele, o máximo que ele pode perder entrando na mentoria para tentar melhorar, para fazer as coisas serem melhores, seria atualmente, que a gente está em abril de 2024, R$30 mil por ano, que é o que custa o ciclo anual da mentoria hoje. É isso, é o máximo. 30 mil no ano. Não é dinheiro, cara. Assim, o risco é minúsculo para isso. Se tudo der errado, no pior cenário, ele gastou 30 mil e só fez network com colegas, viu as coisas acontecendo, se inspirou com alguma coisa, aprendeu a crescer no digital, aprendeu estratégia de negócio, aprendeu sobre marketing, descobriu sobre o mercado, se expôs no seu palco e em outros palcos também, porque ele vai ter network com todos os colegas. Então, assim, o pior cenário ainda é leve, é tranquilo. Ele não está, como eu tinha começado a falar, ele não está casando com a gente, ele não está assinando um contrato definitivo. A outra coisa é que ninguém nasce pronto, ninguém nasce grande. Só monstro nasce grande. E a gente não tem monstros no planeta, só em ficção. E a outra coisa aí isso tem a ver com o que aconteceu com você, Flávio, do CDC. Essa objeção da síndrome do impostor, será que a gente é bom para isso? A minha esposa, Renata, tem também, né? Quando chamaram ela para fazer cuidar do centro educacional ali do hospital onde ela trabalha, do centro de estudos, ela falou, mas eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou dar conta. E o que eu falei para ela é justamente isso. Você só foi chamada, e no caso do Flávio, só foi chamado para isso porque você era a melhor pessoa para isso. Mesmo que você ache que não está pronto, não tem pessoas melhores, na visão de quem está te chamando, não tem pessoas melhores para isso. Então a pessoa já está com a expectativa configurada. Ela já sabe que é você é a melhor pessoa para fazer isso, senão você não seria chamado. Porque o cara que está te chamando, o tubarão ali, ele sabe quem é você, mais do que você. Exato, isso é impressionante, porque assim, só depois, eu sendo chamado, quando a doutora Georgina, que é a outra, era a chefe, me chamou para ir para Guatemala, eu já não perguntei porque eu fui escolhido. Eu tinha feito, eu tinha entregue o trabalho. Já tinha visto aqui que a coisa funcionava, né? E ela me disse isso, Flávio. Tô tranquilo, você vai fazer, isso vai dar certo. Conta aí o outro caso. Vamos lá, esse é mais recente, que você participou. Uma das coisas que surge, né, quando você começa a se posicionar nesse mundo digital, quando você faz a coisa certinha e você ganha autoridade, isso é uma coisa nova, né? Porque antigamente o médico era visto pelas farmacêuticas para trazer conteúdo educacional, fazer palestras nos congressos, era só um médico acadêmico. Então, eram aqueles professores renomados das universidades, cheios de prerrogativas, doutorado, etc., que ia lá num congresso com todo mundo da especialidade fazer uma aula, chamado Simpósio Satélites. Isso é normal, isso não... apesar de existir embutido nisso um conflito de interesse, mas você vai estar lá passando um conteúdo educacional, você não é um propagandista de um medicamento, desde que você caminhe dentro das evidências científicas. E aí eu comecei a notar isso no digital. Primeiro começam a te convidar para parceria, né? Até, sei lá, blogueira, empresa de mamadeira, né, vendedora de brinco para bebê, começa a te chamar para parceria no direct. Esse é o nível 0, né, da coisa. Quando você começa a subir de nível, se posicionar, aí vem essa oferta das farmacêuticas. E quando veio uma primeira oferta boa para mim, que foi no passado, 7 anos depois, mas eu falava isso, né, na mentoria, que eu já estava me preparando, me posicionando para isso, e cobrando 5 a 6 vezes mais do que a média que eu sabia que os colegas cobravam, veio síndrome do impostor do mesmo jeito. Quando eu recebi o contato de uma das maiores farmacêuticas do mundo para fazer um conteúdo específico para eles,
eu perguntei a mesma coisa que eu perguntei à doutora Cynthia Moore para essa gerente de produto lá, gerente de área dessa farmacêutica. Eu disse, por que você me chamou? Ela falou assim, por 2 motivos. O primeiro é que a gente já sabe que os médicos, que existe esse novo educador digital muito forte, que é o das redes. E o segundo motivo é porque nós fizemos uma análise de posicionamento da área da pediatria e a gente considerou que você tem o melhor posicionamento de autoridade entre os colegas. Eu disse, putz, é o que eu queria. E eu já tinha negado 4, 5, 6 ofertas. Negado não, eles pedem orçamento, aí eu jogava, não dava em nada, alguém fazia, sei lá, não sei, mais barato ou não. E quando veio, eu lembro que eu falei até para você, né? Putz, eu nem pedi. Quando ela disse, ok, vamos. Quando ela já mandou a proposta, foi até maior do que eu iria pedir. E eu depois fiz uma segunda ação educacional com essa empresa e eu vou fazer uma terceira esse ano que foi, assim, que vai ser inimaginável para mim. Daquelas inacreditáveis. Aconteceu, a gente está falando aqui no mês de abril, né? Não posso falar o que é ainda, não está assinado contrato nem nada, mas o pessoal depois, quando assistirem esse vídeo no futuro, talvez vão entender o que é, e que é fruto de um posicionamento que eu quero ter, um tipo de infoproduto, digamos, uma capacidade que o médico pode ter, que eu imagino, que eu vou inaugurar na pediatria, pensando nisso. Dá insegurança, meu amigo? Dá. Já fiz? Não. É para se desafiar? Qual é o risco que tem? Muito pequeno. Muito pequeno. Então, eu acho que essa coisa da pessoa ter essa objeção, eu acho que fala muito de ser alguém muito... Eu agradeço até a ele, porque é uma sinceridade extrema, porque o tal do médico é bicho vaidoso, me perdoem os colegas. Vulnerabilidade, né? Isso é uma vulnerabilidade, cara, tão positiva, sabe? Assim, de uma pessoa de coração realmente genuíno, porque não é fácil. E também agradeço a Marcelo porque ele tem essa capacidade, acho que as anamneses situacionais têm que ser com ele mesmo, porque ele tem uma capacidade muito grande de suscitar essa tranquilidade, é como se fosse o cara que é fácil de você tomar uma cervejinha com ele, uma taça de vinho e se abrir, né? Sim. Então, eu acredito que foi muito importante a gente receber esse feedback do colega e eu digo que fala muito positivamente sobre ele para mim. Mas ele está pronto para a mentoria, viu? Preciso dizer isso. Demais. Então, isso mostra que ele estar preocupado com a qualidade e tudo mais está prontíssimo, porque essa síndrome do impostor que atacou ele aí nessa primeira objeção é algo que todos nós sentimos e é algo que nós sabemos como ajudar. Isso. Então, tranquilo. Imagina, você falando, eu estava pensando, né, quanto isso vale. Essa coisa de você ter debatido com a farmacêutica e tudo mais, até a forma de negociar com eles, né? E a gente há pouco tempo teve alguma mentorada que trouxe isso. Que trouxe isso em mais de uma situação, né? Acho que umas 3 vezes ela trouxe isso e que, inclusive, essa mentorada ele conhece. E quando acontece isso dentro da mentoria, só o fato... Eu vou dar um exemplo aqui com números hipotéticos, né? Só o fato da gente mostrar que não é daquele jeito que ela deve negociar, ela se posiciona diferente. Isso. Então, por exemplo, vamos dizer que a farmacêutica tenha procurado para fazer alguma coisa, ou a empresa, eu acho que no caso dela foi primeiro uma empresa, que procurou para fazer alguma coisa, aí ela falou, caramba, como que eu abordo isso, gente? Como que eu respondo? Isso. Eu pensei em falar para eles, eu estou chutando o preço aqui, não foi esse valor, né? Estou pensando em chutar para eles R$100. E aí, não, peraí. Vamos organizar o pensamento, vamos ver como funciona, é assim, assado. Aí outra pessoa que já teve alguma coisa que ainda não tinha sido o Flávio respondendo, falou, no meu exemplo aconteceu isso, eu cobrei tanto.
já era tipo 10 vezes mais do que a pessoa estava esperando. Então vamos colocar nesse exemplo aqui, eu cobrei 1.000. Aí depois vem o Flávio, fala dessa experiência e de outras experiências dele. Só isso já faria a pessoa ter o retorno do investimento dela. Eu estou, claro, considerando que essa pessoa tem o dinheiro para investir, não vai ficar apertado e está no momento de investir no negócio dela, né? Claro, por isso que eu falo, a gente não é boia de salvação, eu não vou tirar você do buraco, mas eu posso iluminar, posso jogar uma corda para você, posso te ajudar. Quem vai fazer força para subir é você. Só que você também pode, com as nossas indicações, com as nossas orientações, usar de artifícios, de recursos que você tem no mercado, por exemplo, para resolver a sua questão sem você ter que colocar a mão na massa. Isso. A questão é que nós não somos uma empresa que full service, sabe? Porque, primeiro, que a gente acredita que não dá para fazer tudo. Então, se fosse full service, eu pegava a minha agência, que eu tenho. A outra empresa, uma agência, colocaria a minha agência para resolver tudo para a pessoa. Então, eu já fazia uma venda casada, já mostraria, na mentoria você faz isso, na minha agência você faz aquilo, e não é isso que a gente que oferece. Na mentoria é para você crescer, para você ter conversas com gente grande ou que está olhando para crescer, que está trabalhando para isso. Falar, esse é o melhor exercício para você fazer, para você crescer, essa é a melhor alimentação, na metáfora aqui, né? Acho que todos entendem, que é a melhor alimentação para você ganhar músculo, esse é o melhor exercício, a melhor recuperação, faz isso, faz aquilo, essa é a melhor roupa para você usar. É esse tipo de coisa que a gente só consegue nos bastidores, porque lá fora parece que não, mas esse 500 mil de médicos que está brigando aí pelo mercado... E 1 milhão em 2030, viu? É uma carnificina no negócio. Porque é um querendo matar o outro. E a gente não precisa disso, né? Tem público demais, tem posicionamento, tem preferências, tem nicho para todo lado. Então, acho que esclarecemos bem essa questão, né? Você quer falar mais alguma coisa a respeito? Eu só sempre também dizer sobre isso que é um crescimento conjunto, a gente também cresce como mentor. Então, o que vocês tentam... Eu penso que o que mais valioso a gente pode dar para um mentorado que tem dúvida se é para ele ou se ele ainda não é bom o suficiente, etc., é que você vai estar exposto a conhecer os nossos erros também, não só os nossos, meus e do Marcelo, como também do grupo, porque como é um espaço protegido, ninguém tem receio de falar dos perrengues, do que errou, do que deu errado, eu fui olhar, tá uma tragédia, meu pré-consulta, ou o que for, meu WhatsApp, ontem mesmo estava o povo lá no grupo, comparando suas mensagens de recepção no WhatsApp, quando as pessoas iam buscar consulta, e aí foi ajustando, cada um ajustando com a sua, sem medo de colocar lá e ser criticado, né? Então, por exemplo, Marcelo está em mentoria, eu tenho mentor, Marcelo tem mentor, então esse é um ecossistema de crescimento protegido e não competitivo, isso que é o mais importante. A medicina é um ambiente extremamente competitivo e pouco colaborativo. A mentoria é o contrário, é um ambiente extremamente protegido e não competitivo. Até agora eu não sinto isso, a gente tenta preservar isso aí dentro da balance, né? Então, assim, é só para a pessoa entender que comprar erros, olha, quanto mais, quem quiser me vender erro ou me criticar, eu estou pagando. Quem quiser bater palma, elogiar, ou só dizer os grandes feitos, eu já fico com o pé atrás, né? Porque eu contei essas duas histórias hoje, mas no meio delas houve muita insegurança, houve erros, mas o somatório no final é sempre positivo. Sim. Bom, a outra questão que ele levantou aqui, que é muito comum as pessoas terem quando quer investir em produtos digitais, e vou falar algo que não é nosso, não fui eu que inventei, é algo que todo mundo vê no mercado, mas que só quem está praticando isso percebe que isso é uma verdade absoluta.
É algo que o Érico Rocha tem propagado aqui no Brasil há muito tempo, já desde 2014 ele tem dito isso, e eu assino embaixo, porque funciona. A minha agência trabalhava só com infoprodutos. Agora, nesses últimos anos, né? Nos últimos 6 anos da agência, ela trabalhou só com infoprodutos. E entender esse mecanismo ele é muito importante. A segunda questão dele aqui, que é muito comum, será que os meus produtos digitais, que já estão prontos, inclusive, realmente são bons ou será que preciso reformulá-los? E o que o Érico Rocha diz, que eu assino embaixo? É que você não tem que produzir, no caso dele é outra história, a gente vai até dar uma solução para isso, mas você não tem que produzir o infoproduto antes. Porque o que eu fiz com ele, de ir lá perguntar como é que foi, depois da ligação que nós tivemos de anamnese situacional, eu fiz um contato para saber, e aí, como é que foi e tal? Você falou que estava muito interessado, no caso dele, né? Quando a pessoa não está interessada, tudo bem. Mas no caso dele, ele falou que estava muito interessado em entrar na mentoria e tudo mais. O que está pegando? E aí ele me falou isso. Isso foi a pesquisa que eu fiz. Então eu lancei alguma coisa para ele, se fosse um infoproduto, faço umas primeiras aulas, levo a minha ideia. Então, por exemplo, o Flávio, se ele for fazer o produto de tosse dele lá, vamos fazer um infoproduto que é um curso para a mãe resolver a questão de tosse. Como que ela trata, como que ela resolve, como que ela socorre a criança, tudo mais. Beleza. Ele vai e cita o assunto para o público dele. Recebe os feedbacks, ajusta o que ele precisar, fala mais um pouco para o público, aí o público traz novamente os feedbacks, e aí ele entende se, eu acho que eu consigo vender isso. Aí ele vende, e não tem ainda o produto gravado, mas ele já tem ele na cabeça, estruturado, já sabe o que ele vai falar, porque ele é o especialista disso. É como se fosse uma consulta. A consulta é um infoproduto quase. É como se eu chegasse lá, doutor, meu filho está com tosse, assim, assim, assado, é só à noite que acontece, quando eu viro ele de cabeça para baixo ele não tosse, quando ele está assim para cima ele tosse, qualquer coisa. Fala o que está acontecendo lá como se fosse o pai ou a mãe, e ele responde o que ele precisa responder, dentro do conhecimento dele. Então ele já sabe, ele não precisa ter isso gravado antes. Não precisa ser uma câmera de cinema, nada disso. Isso. Agora, precisa colocar o barco na água. Precisa começar. Quando você começa, aí você começa a descobrir que, o barco que eu estou usando, ele precisa de um remo maior. O barco que eu estou usando não pode ter um casco muito fundo, eu não lembro o nome daquele negócio, porque senão ele raspa no tipo de água que eu estou navegando, ele raspa no chão, no fundo. Então ele tem que ser abaulado embaixo, arredondado. Então você começa a adaptar essas coisas. Eu preciso de vela, porque não dá para usar remo aqui, por causa da altura da lateral do barco. Então você começa a ajustar essas coisas conforme você vai lapidando depois. Então, assim, já que ele tem, na situação dele, e eu vou querer ouvir o Flávio, porque o Flávio passou por isso, e a gente começou a sociedade, começou o contato justamente por causa da necessidade do Flávio sobre os infoprodutos. Mas, no caso desse nosso possível cliente aqui, ele já tem o produto. Então, o que fazer, né? É colocar o produto para rodar, é experimentar. E agora não dá para fazer os ajustes no produto que já existe, mas dá para ele tirar se for gravado, eu preciso conversar com ele a respeito disso, né? Mas se for um produto gravado, ele pode regravar alguma coisa. Se for um produto escrito, é mais fácil, ele ajusta o que está escrito e faz de novo o negócio. Se não, experimentar isso, e mesmo que seja no gratuito, experimentar. Na pior das hipóteses, Marcelo, ele pode selecionar 10 beta testers, colegas, ele oferece o produto gratuitamente para pedir feedback. Como as empresas, você acha que a Apple, que você tem ranço, tô brincando, para lançar um iOS, veja quantas versões para developers ela sai liberando, ajustando até o lançamento. E é fase do produto, né? O produto tem a concepção, tem a validação, aí depois da validação ele tem a produção dele, aí depois ele tem feedback para poder fazer os ajustes, que são as versões
alfa, beta, que a gente ouve falar em software, né? Mesma coisa. E aí depois, isso passa por qualquer coisa, até produtos físicos, né? Até para criar um negócio desse aqui, não muito, né? Porque já é muito antigo, né? Já virou commodity, né? Mas quando você vai criar um celular, né? Você precisa desses desenvolvimentos mais novos, e é por isso que a Apple ou qualquer outra marca pode criar um produto melhor no ano que vem. Porque ele está atento ao que está acontecendo, aos feedbacks que o consumidor dele traz, e a Apple mesmo, quando o Steve Jobs entrou, ele diminuiu, eram milhares de produtos, não eram centenas, eles tinham milhares de produtos, e eles reduziram para menos de uma dezena de produtos. Depois e todo ano ele aprimora e ninguém que tem o produto anterior reclama. Exatamente. Então, por quê? Porque, pô, que legal, agora melhorou. O cara tem um iPhone 7, não tá dizendo é horrível. Aí o outro tem 11 e o último é o 15. Então eu acho que assim, é outra objeção aí, braba, né? E eu vou contar. E essa é a objeção fácil, história, né? Essa é fácil. Depois que ele passou todas as etapas, é colocar mesmo para jogo. E ainda está em jogo, cara, já foi feito. Então, o único jeito de descobrir é botar ele para rodar, não é ficar querendo um negócio perfeito. E mesmo que vender 1, 2, é a oportunidade que você tem de dar atenção plena a essas pessoas para elas serem, digamos assim, qualificadas, e é lógico que é toda essa estratégia de como é o produto, qual é a melhor forma de lançamento, ou o que for, é exatamente isso que a gente pode fazer dentro da mentoria, porque eu tenho experiência nisso. Então, eu vou contar uma história, tem várias histórias de lançamentos, muitas, mas eu queria contar uma, né, que vai muito ao encontro dessa questão que Marcelo falou, que é exatamente essa história. Ai, meu Deus, não vou lançar, tenho medo. Vocês sabem, eu me posiciono tanto para as mães, famílias, pais, famílias, quanto para os colegas, como um especialista em febre, em pediatria. Sempre me posicionei, sempre estudei muito, desde antes de ter a internet, era o meu tema de eleição. E eu já tinha lançado alguns infoprodutos para febre, para as famílias. E eu precisava lançar alguma coisa para os colegas. Eu tenho capacidade também, não tinha sem dúvida impostor nisso aí, não, de lançar para eles. Aí, sei lá, um dia deu uma veneta para mim, porque uma pessoa me perguntou, uma colega perguntou na caixinha de perguntas, mas esse e-book aí esse e-book ou esse aulão de febre aí é para pediatras? Eu disse, meu Deus do céu, porque eu ainda não fiz esse lançamento. Aí eu cheguei, abri só um story, disse, olha, na hora eu pensei, vou criar um produto, não falei vou criar, né? Falei, vou fazer agora aqui vou dizer para você, ainda não tenho, mas vou ter a partir de agora. Vou lançar aqui estudos avançados de febre, AF, vai ser um curso que eu vou explicar com detalhes, extremamente, digamos, baseado em evidência e com aquilo que todo médico, e principalmente pediatra, deveria saber, além do conhecimento comum dos pediatras sobre febre. Porque eu vejo que o pessoal sabe abaixo do que deveria saber. Então, vamos sair do básico para o avançado, estudos avançados de febre. Clica aqui quem está interessado. Vou fazer isso primeiro assim, isso era novembro, e eu iria começar essas aulas em janeiro, montar. Naquele dia lá, lancei, e 19 pessoas disseram sim, quer dizer, mais de 19, né? Mais de 19. Uns 40 disseram sim, aí depois eu mandei a lista para o Marcelo, resolve aí esse povo aí, vê o que é que faz. E dos 40, 19 pagaram o curso. E esse curso aconteceu, eu não tinha nada pronto. Mas aí logo depois eu sentei, vão ser 8 semanas, entrega ao vivo, vou fazer essas 8 aulas, a linha veio, final de novembro começou, entregou, de janeiro até março, esses 8 encontros, fizemos dois encontros, se eu não me engano, tira dúvidas ao vivo, validou o produto, todo mundo saiu satisfeito, fiz um grupo de WhatsApp até hoje, o pessoal de vez em quando tira dúvida lá, e os depoimentos que eu tive do produto foram excelentes. Aí a gente, depois disso, ainda não fez um lançamento, a gente vai fazer esse ano, um lançamento oficial mesmo, porque foi
um lançamento histórico que eu falo, esse que é histórico, STORITICOS, histórico, porque foi a partir de um story. Eu já fiz outro histórico mais recentemente, mas não vou falar sobre ele, que é sobre teleconsulta. E aconteceu, cara. Então, assim, sei lá, eu tenho um produto pronto e não vou oferecer. O único jeito de vender é colocar ele. Eu me formei em medicina, eu fiz minha residência, sou especializado e não vou abrir um consultório, porque eu tenho receio. O meu consultório está pronto, mas eu não vou abrir. É isso aí, mais ou menos. E isso tem a ver com perfeccionismo, mas você vê que conforme você conta a sua história do que aconteceu do produto do EAF, é bem o que precisava ser feito, né? Que você instintivamente já faz a parada, que é o seguinte: você tem que ter demanda. Então você percebeu a demanda. Sim, tem que ter demanda. Aí depois da demanda você tem validação, que aí é o seguinte: você precisa, depois da demanda é o desenvolvimento. Você precisa pensar no produto. Pensou no produto, beleza, consigo fazer isso, tal, legal. Ainda não vai botar a mão na massa, é desenvolvimento só. Só estrutura, pensar nos tópicos que você vai abordar, que você já é o especialista e está tudo certo. Aí depois você tem a validação, que é vender. Colocou, vendeu, dos 40 e poucos lá, 19 compraram mesmo, pagaram os 19. E depois ainda venderam algumas pessoas que chegaram depois, mas nessa primeira leva venderam 19. E aí, validação. Aí você vai de fato entregar o produto. Aí você entrega o produto. Depois que você entrega, você recebe o feedback, aí dá uma aperfeiçoada nele e depois coloca de novo para jogo. Depois de algumas fases, que eu não vou ficar descrevendo isso aqui agora, que não é o objetivo, mas depois de algumas fases, você tem a fase de escala. E toda empresa passa por isso, gente. Você precisa começar desse jeito. Descobrir o nicho, desenvolver, validar. Aí depois que você conseguiu vender, você começa a aperfeiçoar isso para fazer escala. E a escala é o que toda empresa quer quando ela começa a ficar grande. E não são todas as empresas que são escaláveis. Isso não é ruim. Só é uma característica do modelo de negócio. Mas, por exemplo, a nossa mentoria, ela não precisa ser escalável. Eu posso vender para dezenas de pessoas e ficar muito bem financeiramente com isso e ter um produto muito interessante e transformar muitas vidas. Mas é muito mais fácil vender os e-books. Eu estava vendo ontem, Flávio, já passou de 40 mil e-books vendidos. 4 mil? Não. 40 mil. 40 mil, não é? Não. Nós estamos... Falei um zero a mais? Falou um zero a mais. Passamos de 4 mil. Já estamos mais de 5 mil. Então é isso. Coloquei um zero a mais na empolgação. Mas são 4 mil, cara. 5 mil. Tem 3.800 de febre, 1.500, 5 mil. Então assim, como que você faz isso? Colocando ele para vender e descobrindo como funciona. Não funciona assim, vai mais um pouco, não sei. Faz. E às vezes aparece, alguém falou ali, tem um negócio lá que parece que está errado, a gente vai lá, conserta, vai de volta, um número lá que passou. Então, assim, eu acho que quando a pessoa diz que já tem um produto pronto e não lançou, ela já foi para um nível acima de muita gente que ainda está na insegurança. Será que eu tenho um infoproduto para fazer? E está travada porque tem medo de não vender, eu acho, ou de não agradar. E isso aí você só vai saber quando vender ou quando entregar. E não agradou, tá tudo bem, tira o time, fecha as portas, vai para outra. Isso não tem jeito. Agora, quantos caras aí dessa área de empreendedorismo abrem uma franquia lá, vou abrir uma franquia de paleta mexicana, tá dando muito bom, estourou. E depois fecha e só vai dar certo vendendo pastel e paciência. E assim, no caso das startups, elas são feitas para isso, né? Ela tem um período de teste lá e os medidores, que é para falar, bom, foi bem sucedido ou não foi bem sucedido, e
Funcionou, não funcionou, continua o jogo ou muda. É isso. Eu vou compartilhar a tela dos... Só para não dizerem que eu estou mentindo a respeito disso aí, que eu exagerei no número. Você animou. 40 mil reais, não é 40... Compartilhar a tela 40 mil reais, não são 40 mil e-books, pronto. Exatamente. Eu vou compartilhar a tela dos e-books aqui, que é o relatório do Green, uma das plataformas que nós usamos para vender. Tá aparecendo aí, né, Flávio? Tá sim. Só fechar aqui. Aqui, ó. 3.798 itens vendidos desse e-book. 1.544 do outro. E 400 e pouco do outro. Isso aí. O mais interessante disso tudo é que ele não precisa de motivação para fazer isso. Se ele está com o produto pronto, ele só precisa da instrução. E aí, nesse caso, eu posso, conversando com ele, eu e o Flávio, mostrar que é simples colocar para jogo, não vai custar nada mais para ele fazer isso lá, ele não vai gastar nenhum investimento para fazer isso rodar, para ele começar a validar e seguir o processo do infoproduto, que é a parte mais difícil, que foi criar o infoproduto, gravar e tal, ele já fez. E outra coisa, só, Marcelo, só para finalizar esse assunto. Você prefere decidir isso com a ajuda de quem já errou, já vendeu, já validou, já passou pelo processo, ou quem nunca vendeu sequer um e-book na internet? Então, essa que é a grande pergunta que você tem que se fazer. Quem tem que te dar conselho nisso aí é quem já passou já trilhou, tá com alguns passos à frente, ou quem nunca fez isso. Então, esse é o ponto. Entendeu? Isso aí conecta no próximo assunto que a gente vai falar, que é bem interessante também. A terceira objeção dele. Eu vou primeiro contextualizar. Ele tem uma pessoa que fez o desenvolvimento da marca dele e tudo mais, e faz a gestão da marca, que ele chama de gestora de marca. Eu não sei se a pessoa tem essa função de fato, mas é do jeito que ele chama, né? E o que eu entendo de gestor de marca? O branding, né? Da Exatamente. Área de branding. Ele cuida do branding, da forma como você é visto no mercado e tal. E legal, lindo. E eu tenho uma experiência grande com isso por causa da agência, que, a agência tinha 25 anos quando eu resolvi parar de atender novos clientes e começar a sair dos infoprodutos para trabalhar só com produtos meus. Então, a gente lançava produtos de terceiros e eu trabalhei muito tempo com agências de publicidade e de marketing, que são coisas diferentes. E quando a gente começava a fazer um projeto de web, por exemplo, a gente vai fazer o site do cara e fazer a promoção dele, a agência de publicidade ficava toda melindrada, com medo da gente roubar o cliente deles. Mas não era o que a gente ia fazer. A gente ia fazer um projeto só, separado, e a gente precisava trabalhar em parceria com a agência para que aquilo funcionasse. Então, eu era a pessoa que operacionalizava, a nossa empresa operacionalizava o lançamento, o projeto, e precisava de apoio da agência de publicidade. A gente ia trabalhar em parceria. Inclusive, quem ia mandar no projeto era a agência de publicidade. Nós só iríamos executar o negócio. Só que eu passei muitas vezes por isso, que as agências ficam com medo de que você está ali para ou atrapalhar o trabalho dela, meter o bedelho lá onde não deve e tal, ou ficar querendo fazer o cliente sair dela e passar para o nosso negócio. E o que acontece? A gestora de marca dele diz que ainda não é hora de sonhar tão alto e que ele precisa solidificar a presença física no consultório. É isso que ela diz. Mas aí ele está me perguntando como que ele tem que abordar ela para fazer isso. Para falar que ele discorda dela, né? Porque ele está querendo saber como que ele aborda para convencê-la. E aí aqui tem uma jogada muito interessante, que eu acredito que a empresa, no caso dela, ela deve ser muito útil no negócio dele, e além dela ser útil no negócio dele, ela deve ter levado ele de um patamar a outro. E por isso ele confia tanto no negócio, não quer magoá-la, não quer chateá-la, não é um final de contrato, ela provavelmente se sente ameaçada, ou ela tem limitações, ela não conhece a coisa do digital, e como o Flávio falou, se ela não é a experiente nisso, você não tem que
consultá-la a respeito disso, né? Então, por exemplo, a minha esposa é infectologista, não adianta eu perguntar para ela sobre alguma coisa de neuro, alguma coisa de ortopedia, sei lá. Ela não é a pessoa para falar de ortopedia. Ela vai saber uma coisinha ou outra por ter esbarrado nisso na faculdade, por ter, na experiência dela, tido alguma coisa, mas ela não é ortopedista. Então, o negócio dela é infectologia. Da mesma forma que outro médico não tem que se meter na infectologia quando o assunto é antibiótico, tem que falar com ela a respeito disso. Agora, neste caso, algumas situações, eu preciso conversar mais com ele, mas algumas situações podem ser as reais que estão acontecendo. Ela não conhece esse mercado e ela está com medo e passa para ele a insegurança dela. Ela faz com que ele trabalhe nas inseguranças que ela tem, nas crenças que ela tem a respeito disso. E se ela acha que isso é sonhar alto, ela está passando isso para ele. 2, ela se sente, pode ser uma dessas coisas ou todas elas juntas. Ela se sente ameaçada por qualquer outra coisa que venha de fora, porque talvez ela tenha a síndrome do impostor também não se ache boa o suficiente, e aí o que acontece? Se ele olhar para fora e encontrar alguma coisa melhor, pode ser que ele me deixe. Ela não vê, o 3, ela não vê a possibilidade, tem a ver com esse 2, ela não vê a possibilidade dela crescer, porque ela é a beneficiada. A gente teve um exemplo no evento em São Paulo. Se você ainda não se inscreveu para o próximo evento em São Paulo e está assistindo isso antes de setembro de 2024, corre lá, que agora em abril, por exemplo, você vai pagar metade do preço. Se você ainda for, deve ter ainda mais 2 dias, você ainda vai conseguir... Manda um direct lá no @Balance Mentoria no Instagram. Não, nem precisa. Dá para comprar direto, é só entrar www.balanceexperience.com.br, compra o ingresso agora, metade do preço. A gente vai ter em setembro 2 dias da experiência da sessão da Balance ao vivo lá. É uma imersão sensacional. Você tem que participar disso. E aí, assim, lá nós tivemos um exemplo de uma médica que foi de Tocantins para lá, para São Paulo, e que levou a assistente dela, não é uma assistente, né? A pessoa que cuidava da rede social dela para assistir. Por quê? Porque eu achei isso sensacional. Ela tinha a visão da coisa de que, já que a gente ia falar de coisa digital e tudo, ela precisava pegar a pessoa que manjava de todo o digital dela e levar lá como parceira. Ela não sente que isso é uma ameaça. A pessoa foi, assistiu, fez anotação, filmou, conversou com a gente, participou dos exercícios. Por quê? Porque ela estava lá a fim de crescer, caramba. E essa que tem que ser a mentalidade dessa gestora de marca. Ela tem que entender as necessidades do cliente dela, e isso é importante da gente falar, porque é o que a gente faz na mentoria também. Eu, por exemplo, tenho o Thiago e a Mônica, que são colaboradores da nossa empresa e que são gestores de tráfego, que fazem gestão de tráfego para alguns clientes nossos, não por dentro da Balance, como freela. Eles fazem lá com a empresa deles, cada um tem uma empresa, a empresa deles presta serviço de gestão de tráfego para os nossos mentorados, mas não é um negócio da Balance. E nós não fomentamos, não impomos, exatamente, não impomos que seja feito desse jeito. Por quê? Porque é uma opção, eles podem contratar ou não, mas da mesma forma nós indicamos outros monte de profissionais ou empresas que são especialistas em outras coisas também, que podem ajudar no crescimento da empresa. E neste caso aqui, eu não tenho um gestor de marca para recomendar. Até recentemente, né? Essa pessoa começa a participar com a gente, Flávio, a participar, por exemplo, no Balance Experience. Nossa. E a gente vê que ela é muito boa, a gente começa a indicar para os nossos clientes, ela ia aumentar a clientela dela. Isso, a gente teve isso, né, com vários, não foi só com o caso da gestão de tráfego. A Marília, que faz BPO da empresa da gente, que é a parte de financeiro, de planejamento financeiro, ela faz planejamento financeiro de algumas pessoas da mentoria, Adriele Castellani, especialista em secretária, que a gente conheceu pela internet, através de uma mentorada, ela já prestou serviço. Então, assim, o ambiente, o ecossistema é de colaboração, não é de competição. E outra coisa importante, eu vou contar aqui outro exemplo da mentoria. Nós fizemos o rebranding, a Balance hoje é Balance Mentoria,
porque nós fizemos o rebranding da Balance, que era a MCD Master, com uma pessoa especialista nessa parte de design, de marca, etc., e ela fez agora, recentemente, de um mentorado que tem um negócio de seguros na internet, e ficou sensacional o trabalho da Bruna para eles. Então, assim, minha gente, vou repetir só uma coisa, o ambiente digital, figital, especialmente no que a gente faz, ele é um ambiente colaborativo e não competitivo. E, assim, eu acho isso sensacional, porque quando a pessoa percebe que ela pode criar pontos de contato nesse network e só crescer com isso, aí o jogo muda. Agora, no caso dela, eu não sei o que está acontecendo, né? E eu acredito ainda que é só o receio dele, por causa do posicionamento dela, da postura dela, é o receio dela deixá-lo, dela não aprovar e fazer corpo mole, ou dela se sentir ameaçada e trabalhar diferente, não sei. O que pode acontecer de pior nessa situação? Ela deixar de trabalhar para ele? Por quê? Se a gente nem oferece o mesmo serviço que ela, se a gente não vai criar nada que é conflitante, né? Aí vem a coisa do preciso solidificar mais a presença física no consultório. São coisas diferentes, né? Primeiro que a Balance oferece justamente formas, né, soluções para você solidificar a sua presença física do consultório. O que a gente vive falando aqui de figital é de físico mais digital. Então, consultório mais presença digital. Pode ser consultório, pode ser teleconsulta, pode ser infoproduto, tudo junto. Palestra, autoridade, esse novo filão que eu falo que é influenciador, educador digital para farmacêuticas, para famílias, ou seja, são múltiplas frentes. Você tem muitas coisas para fazer e tudo isso a gente abarca dentro da Balance Mentoria. Então, assim, mesmo se fosse para solidificar a presença física no consultório, nós temos como detectar isso e apontar um caminho. E ajudar essa gestora ao trabalho dela ficar mais fácil. Ela vai ter vai para lá. Ela já tem uma direção para ir. Só que a gente não tem, atualmente a gente tem 37 mentorados, né? Então, a gente não tem um exemplo. Fora a minha experiência com marketing e com estratégia de empresa e sócio de médico há um bom tempo, marido de médica e ainda agora com outra sociedade, com outro médico que é o Flávio, fora essa minha experiência nesse mercado, tem 37 pessoas ali que podem falar sobre a experiência deles. Então, ele tem muito benchmark para fazer, né? Saber da outra pessoa o que está acontecendo de bom aí no seu negócio, como que você resolve essa questão da secretária, como aconteceu ontem, né? O que a secretária de vocês escreve na primeira... Quando a pessoa diz assim, queria marcar uma consulta com o doutor fulano. O que ela fala? Qual que é a primeira mensagem? A mensagem que vem. E aí, todo mundo colaborando ali, aí você fala, nossa, gostei disso, não gostei daquilo, eles debatem um pouco, cada um lapida ainda mais um pouquinho a sua mensagem, e a pessoa que perguntou levou de presente uma teve um mentorado que falou lá, tira o mais, tira a conjunção adversativa disso aí, não se justifica nisso e tal, enfim. Isso. E mudou o discurso da secretária e tal. Para isso que serve a coisa, justamente porque é um ambiente colaborativo. Então essa é a pior... Se não for colaborativa a sua presença digital, você vai sumir, não vai adiantar. Sim. Não adianta. Não existe ela só cresceu e vem crescendo porque a gente tem colaboração de experts externos, o cara de vendas, que a gente sempre precisa citar, o William Caldas está com a gente desde o início. Agora, na Bex, a gente teve a presença de uma menina brilhante do COP, Nath Molonha, que é uma das maiores que acompanha um dos maiores nomes do digital. E ninguém está competindo, minha gente. Esse é o ponto, que ninguém tem que ter insegurança disso aí, né? Então, assim, eu acredito que talvez a competição exista, às vezes, muito forte dentro da própria área que uma pessoa está,
e isso trava ela de não enxergar que existe um mundo fora da selva competitiva e que as pessoas, mesmo que sejam ainda 30 e poucas, estão tentando fazer diferente. E eu tenho, assim, o que eu diria que pode ser a minha palavra final a respeito dessa objeção dele, que é o seguinte: ele está preocupado em como abordar isso para a gestora dele, é como se fosse pedir uma autorização para ela para fazer alguma coisa diferente. E eu entendo e confio, quando eu coloco essa função num fornecedor que eu contrato, né? Quando eu contrato alguém para resolver uma questão para mim, o encanador, por exemplo, vai resolver o problema no vaso sanitário que está entupido em casa, e ele vai falar, ó, vai precisar quebrar a parede aqui, abrir a caixa de gordura, passar não sei o quê, fazer todo o serviço que precisa fazer, eu preciso confiar nele. E aí eu vou fazer o que ele está falando. É isso. Se ela tem insegurança e você tem receio de que essa insegurança te atrapalhe, o que você pode fazer? Você pode contar com a nossa forma de ver, para que nós, depois que você está do lado de dentro, para que nós mostremos para ela como mostremos para você como abordá-la. Então é justamente esse tipo de situação também existe dentro da Balance. Depois que a pessoa já está dentro da Balance, ela pergunta, como que eu faço para contratar a secretária? Como que eu faço para demitir a secretária? E para eu fazer a secretária ser assim e não ser assado? E como que eu entro em contato com o laboratório? Como que eu alugo não sei o quê? Aonde eu falo com o contador sobre isso, sobre aquilo? O Flávio vive respondendo sobre legislação. Isso aqui eu posso fazer ou não posso? E o Flávio está por dentro dessas questões. Um dia desses a gente estava falando dessa questão do retorno, né? E eu tenho uma posição muito clara e uma mentorada super experiente, ainda não estava entendendo que o retorno por legislação do CFM ele não é obrigatório. E a gente vai... Bom, a mentoria começou como algo para ajudar a pessoa os colegas só no digital, e hoje ela tornou-se um ambiente de crescimento compartilhado, colaborativo, e que vai ajudar o médico a trilhar a carreira de sucesso digital, e ele tendo a liberdade ali de perguntar e falar de qualquer coisa, até das inseguranças familiares, se brincar. E a gente está aqui para isso, a gente está junto. Agora, a gente só responde o que a gente sabe e a gente só conta as coisas que a gente viveu, a gente não inventa história. Mas tem muito erro para vender, né? A gente já errou pra caramba. Se quiser comprar eu tenho um balaio aqui. Então, e aí, o legal é que, assim, você não precisa, por alguns erros, você não precisa passar por eles. A gente aí você pode comprar, exatamente. Você pode comprar, para ficar mais bonitinha a frase, que eu gosto dessa coisa de vender erro, né? Você pode comprar os meus erros, você pode comprar a minha experiência a respeito disso. Que é isso essa coisa diferente de atalho, né? Sim. Assim, tem gente que fala, não, eu atalho. Nem sempre o atalho dá certo. Na verdade, é erro, é experiência. Exatamente. Experiência. Quando eu pego um livro desse, se eu pego qualquer livro, né? Eu peguei esse porque é o primeiro que estava ali, e é um grosso para mostrar um livro bonito, né? Aí é o seguinte, quando você pega um livro desse, você tem eu li há um tempo atrás e foi o que me deu o clique a respeito disso, que é um insight meu a respeito dos livros. Quando eu pego um livro a respeito de alguma coisa, mas principalmente quando tem a experiência de um especialista, foi no livro do Bill Gates. Inclusive um livro muito criticado, porque ele fez uma previsão lá que a gente não ia precisar de X megas na vida, e hoje a gente usa gigas. Daqui a pouco teras. Eu mesmo, ontem eu estava, nessa semana passada, até ontem mais ou menos, eu estava fazendo aqui um backup de umas coisas e tudo, e tem teras, né? Eu tenho 4 HDs de 4 teras cada um, e estão todos até a boca. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a experiência do cara, toda a vida do cara guardada num livro, cara. Isso para mim foi um insight absurdo, porque eu não preciso
a pessoa que está dentro da mentoria conosco, ela não precisa ler todos os livros que nós lemos, ela não precisa fazer todos os cursos que nós fazemos. Ela faz uma pergunta e aí vai fazer o download do cérebro do Flávio ali, ou do meu, ou às vezes dos dois, que vão, de acordo com aquele contexto, vão buscar em todo o nosso histórico, todos os nossos erros, experiências de clientes que nós fizemos, de campo que nós temos, para responder para a pessoa só a nata do negócio. E falar, ó, isso aqui, faça isso. Porque eu já vi um monte de gente fazer assim, porque eu fiz e errei, porque depois eu fiz e deu certo. Isso aqui é o que você não pode fazer, isso aqui é o que você deve fazer. Vai. É para isso que serve a mentoria. Isso aí. Tem mal para falar, não. Foi bom, esse aqui rendeu o assunto, eu gostei muito e realmente eu também tenho que agradecê-lo pela vulnerabilidade aqui apresentada para falar dessas objeções, porque senão a gente não tinha tido aqui uma hora de conversa. Assistindo no YouTube, né, isso aqui futuramente, e quiser já fazer uma anamnese situacional, clica aí no link da descrição e marca o colega que quiser fazer anamnese situacional, cortesia, gratuita, clica aqui. Quem quiser ir direto fazer a aplicação para a mentoria Balance, também vai ter um link aqui abaixo, escreve lá, faz a aplicação que a gente vai analisar e espero que a gente, digamos, consiga te ajudar e, consequentemente, você alinhado com a gente coloca você dentro da mentoria. E quem quiser participar do evento presencial do Balance Experience também vai ter um link para clicar ou www.balanceexperience.com.br. Então, espero vocês em alguma dessas ações aí. Não deixem para amanhã, cliquem em alguma coisa aí e chegue para perto da gente que vai dar bom para você. Isso aí. E essas reuniões que a gente faz na anamnese situacional, elas são dirigidas a médicos. Então, se você é um contabilista, um marqueteiro, um publicitário, tudo isso... Não é para você. Não é para você, isso é exclusivo. Não é com a gente. O negócio para a gente é com os doutores. É isso aí. Beleza. Falou, abração aí. Abraço.